dia, pessoal, tudo bem, né? A gente vem. Oh, câmera um pouquinho. Pronto. Vamos falar dos jogos que aconteceram ontem. Tô gravando de manhã, porque o jogo acabou um pouco tarde, eu tava com sono. Inclusive, um dos jogos foi muito difícil de assistir por conta disso. Mas vamos falar dos 3 jogos dos meninos que aconteceu ontem. E hoje às 7 tem jogo do Atlético contra a Chape. Começando pela Série B com o América perdendo na Arena MRV. Vale o detalhe que essa foi a primeira vez que um time sem ser o Atlético Mineiro joga na Arena MRV e perde. Se não me falha a memória, o América ainda não venceu na Arena MRV. Eu acho que são 2 empates e 1 derrota. Perdeu para Pantera. E cara, tanto Goiás quanto perder o Botafogo de Rio Preto não é tão absurdo. São times favoritos a subir. Mas eu acho que é a forma que perde. Por quê? O América contra o Goiás, um jogo horroroso. Pênalti, segundo pênalti, pelo amor de Deus. O primeiro cabe discussão e tal, mas não. E o terceiro gol foi aquilo lá. Tô livre mesmo gostar. Só que contra o Botafogo foi um jogo bem como tá sendo os jogos. Porque o time começou bem equilibrado. Inclusive marcou o primeiro gol. Aí tentou se defender, nisso o Botafogo criou. Quando marcou o gol o Botafogo, ele deixou a América jogar no fim do primeiro tempo. Então, por isso foi um jogo bem equilibrado. No segundo, o Botafogo deixou a América iniciando para jogar. O América bem ruim, dos 15 até quase os 30. Aí o América foi para jogar. O América não, o Pantera foi para jogar. Marcou seu segundo gol, depois deixou a América. Na verdade foi uns 10 até uns 20 minutos mais ou menos que o Botafogo fez isso. De jogar para marcar o segundo. Quando marcou, o América teve todo o espaço para jogar. Não conseguiu. Dos jogadores de destaque, só o Marciliano que marcou o gol e o Paulo Vitor, que é do Atlético, que jogaram bem. O restante bem abaixo. Ou não fizeram tanta diferença ou foram bem abaixo. E cara, foi um jogo tenso. Era para ser 3-1, teve uma bola na trave do Pantera. Mas assim, o que está acontecendo, Valentim? O que houve com a América? Desde o norte que não tem vitória. De cabeça, porque eu não anotei isso, os jogos sem vitória da América. Mas é 2 empates contra o Atlético, empate contra o Barra, empate contra o Novo Horizontino. Qual foi o outro time? Derrota. Se não me engano, ele tem a derrota na Sul-Sudeste. Não lembro agora pra quem, mas perdeu. 2 derrotas, 7 jogos sem vitória, que eu tô lembrando de cabeça. Tá complicado. No Mineiro já vinha meio capengando, mas a situação está tensa. Desculpa. A situação tá tensa e eu não sei, mas eu acredito que o Valentim não vai durar até o Dia das Mães não, hein? Eu acho que talvez Tiradentes vai ser o último feriado que ele comemora no América. Porque o time não vem desempenhando bem. O time desempenha bem às vezes um tempo e no outro morre. Ou desempenha bem por alguns minutos. Enquanto o Novo Horizontino eu vou desconsiderar, sabe? Mas me deu muita raiva aquele jogo. Mas assim, o América ele não vem desempenhando bem. Ele desempenha bem só um primeiro tempo ou no segundo. Normalmente é sempre o primeiro. E depois não consegue dar jogo. Isso quando o time não perde o psicológico muito rápido. Então assim, o Valentim, eu acredito que tá com seus dias contados. Tá com os dias contados, tá? E no geral é isso, foi um jogo bem ruim. O América pressionava, mas não finalizava bem. Quando era para criar a jogada mesmo, para o goleiro defender ou dar um chute para fora, então não conseguia. Era sempre vai chegar, cruzou para alguém cabecear, a zaga tirou. Tentou dar um chute e a zaga bloqueou. Aí não é considerado nem chance de gol. Então assim, foi bem ruim a partida do América.
jogou na Arena MRV porque o Independência está passando por preparação para um evento da Igreja Universal nessa Semana Santa, que vai ser de sexta até domingo. Então, assim, nem sei porque é semana, né? Mas, cara, tenso a situação na América. Tem, se eu não me engano agora, 5 gols sofridos e 2 marcados na Série B, menos 3. Difícil para recuperar. Porque a Série B, diferente da Série A, você, com tiros curtos, você não alcança grandes coisas. Tipo, ganhou 4 seguidas, tá em 10º. Entendeu? E o América deveria aproveitar porque nessa primeira edição da Série B com 6 vagas, você já conseguir é algo importante. Então, assim, muito complicada a situação do América. Diferente de outro clube na mesma Série B que não está tão complicado, que é o Atlético. O Atlético que estreou com vitória contra a Ponte, ganhou de 2-1, mas empatou ontem contra o Criciúma. Cara, foi um jogo que ia ser ruim, mas ficou bom pelo contexto. Que o Ronaldo Tavares marcou o gol muito rápido, mas aí o Atlético deixou o Criciúma jogar depois disso. Praticamente o Atlético tentava ser no contra-ataque, conseguiu algumas vezes, com um pouco de perigo, mas no geral só deu Criciúma depois do gol. Criciúma só pressionando, só dando trabalho pro goleiro, só o Criciúma jogou. Foi praticamente o Criciúma jogando, tirando o acréscimo e tal, 88 minutos, sabe? O gol do Criciúma veio de pênalti, foi um empate fora de casa, ok. E por que não é tão ruim? Porque o Dixon foi expulso ainda no primeiro tempo, então é um empate ok, um pênalti muito bobo, não? Pra ter noção, o jogador do Criciúma, ele foi correr dentro da área, a bola deu tipo uma quicada, e na hora que o lateral do Atlético foi pra segurar ele, tipo, ele tá vindo aqui, ele pôs na mão assim pra segurar e a bola quicou na hora. Time mineiro, tanto o América agora, o América na rodada passada, o Atlético agora com os pênaltis bem bobo. Do América é pior, com certeza, mas... E assim, o empate, ok, Criciúma é um time mais tradicional, é um pouco favorito a subir, então não foi algo absurdo, fora de casa, sabe, um jogador a menos. Perdão. A grande crítica para mim que fica pro Alex é que o time se defendeu muito cedo. Eu acho que o time poderia ter tentado propor até os 20, 25. E no segundo tempo, se caso não tivesse a expulsão, tanto que eu acho que a expulsão aconteceu muito exatamente por conta disso, que o time se defendeu demais. Eu acho que o Atlético poderia tentar atacar tipo, os primeiros 20 minutos, tanto do primeiro quanto do segundo tempo, e depois deixar o Criciúma jogar. Que aí talvez nem o gol do empate teria acontecido. Mas no geral é isso. O América com certeza vai demitir o Valentim no máximo até depois do Tiradentes. E o Atlético tá vindo bem, se não me engano, são 4 vitórias e um empate agora. Teve os 3 jogos da Copa do Brasil. Não, são 5 vitórias e um empate, porque teve um jogo que eu não fiz, foi Atlético e Ponte Preta, porque eu não sabia, não conseguia achar o jogo pra ver. Alex vindo bem, esse jogo eu achei mais abaixo, mas tudo bem. Então o time tá vindo muito bem, tá? Tô achando que podemos ter o Atlético ano que vem na Série A. O que eu particularmente não queria, porque como o time tá no módulo 2, eu acho que ele não vai querer pôr a base para jogar o módulo 2 para subir, seria importante ele ficar na Série B só por conta disso. Porque a Série A é muito competitiva. E você ter tipo um elenco muito caro para jogar o módulo 2 é tenso. Mas quem não vai jogar o módulo 2, mas vai jogar o futebol 2 é o Cruzeiro, que venceu ontem o Vitória por 3-0 e resolveu tudo no primeiro tempo. O Arthur Jorge começou muito bem, assim, o time jogou bem, dá pra ver. Era para ser 4-0, porém o primeiro gol foi impedido, por um toque de mão do Cauã Prates. E cara, o Cruzeiro jogou muito bem, conseguiu pressionar bastante. Tivemos 2 tempos distintos assim, mas conseguiu jogar bem.
pressionou bastante no primeiro tempo a marcar os gols, 2 golaços, depois o terceiro gol, que é o do Caio Jorge, uma jogada muito boa. E não acho que é para título muito, muito cedo para se pensar, mas com o Arthur Jorge jogando um pouco assim, eu acho que dá para pensar na primeira parte da tabela, sabe? Ficar em décimo, ficar em oitavo lugar. Eu acho que o Cruzeiro está muito atrás para brigar por título, já se passaram 8 rodadas, é mais ficar na parte de cima mesmo. Talvez Copa do Brasil, talvez. Se jogar como jogou, passa pelo Goiás, que é um time craque, com casca e tudo, mas acho que dá pra passar a Libertadores. Eu ainda fico com isso de chegar só nas oitavas pra sair logo, porque você ir muito além na Libertadores com o elenco que o Cruzeiro tem é preocupante, porque é um elenco muito curto, e é um elenco que quando um jogador sai, o outro que entra, ele entra muito abaixo tecnicamente. Como é o caso igual, sai o Caio Jorge, entra Chico da Costa, ou entra o Bruno Rodrigues, são jogadores muito abaixo ao Caio Jorge. Eu nem tô falando pra ter um jogador tipo 2 do mesmo nível, que é difícil, mas você tem um cara parecido assim, tal, igual, por exemplo, o Arroio sai entre o Bruno Rodrigues. É pareado, sabe? Não tem uma diferença muito assim, nossa, meu Deus. Foi igual, sai o Romero entre o Matheus Henrique, que você vê uma diferença muito grande. No geral, foi uma boa partida do Cruzeiro. Não, eu vou ser sério, foi uma excelente partida do Cruzeiro. Primeiro tempo, atacou e foi efetivo. Segundo tempo, se defendeu e foi muito efetivo, mesmo o Cunha estreando a camisa verde. Que não, gente, as letras não estão em preto, estão em verde escuro. Se fosse para você usar igual no PES, quando você editava, ou no Wing Eleven, seria tipo o 5 do verde, o nível verde. Que você deixa no número 5 e fica um verde bem escuro. E assim, o Cunha não dá para se dizer muito, não trabalhou. Claro, o Vitória não é aquele time, mas ganhou do Atlético. Então assim, e o Vitória também é bem ruimzinho fora de casa, normalmente a sua força é no Barradão. Mas também não dá pra tacar essa vitória na merda, porque é o Vitória, não foi no Barradão nem nada. Se eu não me engano, o próximo adversário do sábado é o São Paulo. E aí vai ser um teste de força. Eu esqueci agora quem é o adversário, mas eu lembro que é um adversário importante. Vou ver se eu consigo fazer às vezes um pré-jogo. No mais, baita vitória do Cruzeiro. Sem comentários. Boa estreia do Arthur Jorge. Jogou tanto ofensivamente bem quanto defensivamente bem. Nada tipo a acrescentar nesse sentido. Atlético ficou devendo, porque pra mim fechou muito cedo, porque marcou um gol no primeiro minuto. Isso fechou muito cedo. E o América tem coisa para melhorar. O elenco é ruim e o treinador não está conseguindo mais tirar o melhor dos jogadores. No mais é isso. Hoje à noite, vídeo exclusivo do Atlético, porque é o único mineiro que joga hoje, né? E vou ver se eu consigo trazer uma preparação dos times para a Série D. É um pequeno pré-jogo, mas não é tanto pré-jogo, é só para vocês saberem como vai funcionar o time mineiro na Série D, que começa nesse sábado. No mais é isso. Bom dia para todo mundo.